E se eu te dissesse que com The Office você pode aprender tudo sobre finanças, orçamento e alocação de verba? Se você nunca viu The Office, pode ficar tranquilo, eu não vou te dar nenhum spoiler. Na quinta temporada, o Oscar, que é o contador da empresa de papel Dunder Mifflin, ele vai apresentar para o gerente do escritório, o Michael Scott, como que eles fecharam o orçamento do ano. Dá uma olhada nessa cena, aqui é o Michael, o chefe do escritório, e o Oscar, o contador. Ele tá mostrando o budget, o orçamento daquele ano. O Michael tá com uma cara de que não entendeu nada. Claramente, ele pede pro Oscar explicar como se ele tivesse 8 anos. Por que não explica isso pra mim como se eu tivesse 8 anos? Basicamente, o que o Oscar mostra pra ele é que eles tinham uma verba de gastos pro ano e tinha sobrado $4.300. Se esse dinheiro não for gasto, a matriz vai diminuir a verba pro ano seguinte em $4.300. Afinal, essa empresa não precisou desse dinheiro para conseguir fechar seu ano. A cena é engraçada, mas também é um espelho perfeito de 3 problemas críticos em negócios. O primeiro deles é como a falta de conhecimento financeiro dos donos pode pôr em risco a empresa. O segundo é como você pode sim delegar financeira e contabilidade, mas não se dá ao luxo de não saber nada sobre seus números. E o terceiro, como incentivos errados criam comportamentos ruins para a empresa. Isso não acontece só em séries, acontece o tempo todo em empresas reais. Eu vou te explicar cada um desses pontos. E o primeiro erro é o seguinte: o Michael não entende os números básicos do negócio que ele lidera. Ele precisa que o Oscar explique o orçamento como se ele tivesse 5 anos. E mesmo assim, ele não consegue tomar uma decisão estratégica, ele terceiriza para o escritório inteiro votar. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Donos de negócio que sabem vender, sabem criar produto, liderar pessoas, mas não conseguem ler um DRE. Que não sabem a diferença entre faturamento e lucro. Que acham que se a empresa faturou R$100 mil, então tem R$100 mil para gastar. E eu até entendo, finanças pode ser complexo, planilha você pode achar muito chato, DRE, fluxo de caixa, margem de contribuição, tudo isso pode até parecer coisa de contador. Mas para você ser um líder bem-sucedido, você precisa fazer as pazes com as finanças. Para saber extrair o máximo de valor possível para que você consiga tomar boas decisões. Se você não entende seus números, provavelmente não está tomando boas decisões. Quando eu entrei na Gratitude em 2016, eu era financeiro. Eu vinha de 4 anos fazendo modelos financeiros em Excel para uma consultoria. Eu fazia reestruturação financeira, M&A, que é fusões e aquisições, e projeções financeiras. Eu literalmente vivia disso. E mesmo assim, a primeira projeção que eu fiz para Gratitude estava completamente errada. Eu projetei 18 lançamentos, a gente fez 4. E por que isso aconteceu? Porque eu entendia de planilhas, só que eu não entendia de operação. Eu não entendia quais eram os gargalos reais de uma operação como essa. Eu não entendia que cada lançamento exigia produção de aulas, edição de vídeos, campanha de tráfego, criação de copy, suporte ao vivo. Minha planilha estava tecnicamente correta, mas operacionalmente era só uma fantasia. Em 2018, a Gratitude recebeu o prêmio de maior agência da Hotmart. A gente estava faturando milhões, só que por dentro a gente estava com um prejuízo acumulado de mais de 3 milhões. A gente apostou tudo em um lançamento gigante que não bateu nem 20% da meta. O Vicente Falcone tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que quem não mede, não gerencia. Você não precisa ser contador e nem precisa saber fazer planilhas, mas precisa entender indicadores básicos. Quanto você fatura por mês? Quanto disso vira lucro, qual que é a sua margem, quanto você tem de caixa e quanto tempo sua empresa sobrevive sem nenhum faturamento. Se você não sabe essas respostas de cabeça, você não está gerenciando, você está improvisando. E esse improviso ele pode funcionar por um tempo, mas eventualmente ele vai te quebrar. Só que saber os seus números é só metade da batalha. A outra metade é não cometer o segundo erro, que é ainda mais perigoso. Dá uma olhada nesse trecho do episódio. O Michael claramente não entendeu nada, ele vira pro Oscar e fala: Oscar, explica como se eu tivesse 5 anos. O Oscar dá o seguinte exemplo: imagina que você tem 5 anos e você pede pros seus pais para fazer uma barraca de limonada. Eles te dão $10 e você gasta $9 para montar essa barraca. Sobrou $1. Se você avisar para eles que esse dólar sobrou, eles vão pegar esse dinheiro e não te dar da próxima vez, eles vão te dar $9. Então, o que você deveria fazer é falar que a barraca custou $10. Assim, a empresa vai manter o mesmo budget pro ano seguinte. Então o dólar é um excedente, é um superávit. Temos que gastar esses $4.300 até o fim do dia. O Oscar é o contador da empresa e ele entende bem dos números. O Michael não tem a menor ideia de como fazer a leitura. Ele não sabe ler os números e ele acaba ficando refém de quem entende. E muitos empreendedores fazem exatamente isso. Contratam um financeiro, um contador e nunca mais olham os números. Ô Lucas, mas eu já pago o financeiro, a contabilidade, eles não fazem isso? Cara, delegar é essencial, mas delargar é suicídio. Delegar significa outra pessoa executa, mas você acompanha, entende, valida. Delargar, você passa a responsabilidade e nunca mais olha. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Empresas que pareciam saudáveis por fora, faturamento alto, equipe grande, escritório bonito, mas que por dentro era um caos. O dono sacando dinheiro do caixa sem nenhum planejamento,
custos completamente descontrolados e o lucro no zero. Na Gratitude, depois desse prejuízo gigante de 2017, uma das primeiras coisas que a gente fez foi implementar um controle diário de caixa. Todo dia, sem exceção, eu via quanto entrou, quanto saiu, quanto que a gente tinha de dinheiro naquele dia e qual que é a previsão das próximas 6 semanas. Parece simples, só que salvou a empresa e é algo que eu faço até hoje. Porque quando você passa a acompanhar isso de perto, você começa a entender os padrões. Você vê que tem uma ferramenta que está custando R$2.000 por mês e ninguém está usando. Você vê que tem um canal de aquisição que está dando prejuízo todo mês. Você vê que o custo fixo subiu 30% em 6 meses e ninguém percebeu. Todo ano eu peço para o time financeiro cancelar o cartão de crédito da empresa e pedir um novo. Parece até loucura, mas funciona. Quando você cancela o cartão, todas as assinaturas recorrentes param. E aí você descobre depois quantas ferramentas você estava pagando que ninguém mais usava. Só volta a assinar o que realmente alguém reclama que parou de funcionar. No primeiro ano que a gente fez isso, a gente economizou mais de 25% em ferramentas. As finanças da sua empresa, elas são como um painel de avião. Se você não entende os indicadores, você está voando às cegas. E você pode até ter um copiloto, que é o financeiro, o contador, mas se o piloto não entende do painel, eventualmente o avião pode cair. Ô Lucas, mas e esse monte de número que você fica analisando de entrada e saída? Você que alimenta ou alguém já alimentou pra você? Não, eles me mandam pronto, né? Então eu vejo o relatório já fechado. Eu posso até questionar alguma coisa, mas eu hoje não preencho mais as planilhas, os sistemas ali. É justamente esse papel do financeiro para fazer esse bate-bola. Ele preenche, eu reviso, se tiver algum ponto eu vou questionar, a gente vai ajustar. Mas a lógica, ele é o responsável por isso, eu vou revisar para garantir que a gente tá olhando do jeito certo. Mas tem um terceiro erro que ele é ainda mais sutil e que ele destrói as empresas por dentro, sem que ninguém perceba. E antes de eu te falar qual que é esse erro, já clica no link fixado aqui nos comentários para participar de 2 dias inteiros comigo no Zoom, nos dias 14 e 15 de março, para organizar a gestão do seu negócio digital do jeito certo. E na cena do The Office, o problema não é só que o Michael não entende os números, é que o sistema incentiva o comportamento errado. Se você não gastar o orçamento, você perde ele no ano seguinte. Então o incentivo é o seguinte: gaste mesmo que seja desnecessário. Isso cria decisões completamente irracionais. O Michael fica em dúvida entre comprar uma copiadora ou cadeiras novas. E ao invés de simplesmente decidir, ele faz uma votação, divide o escritório e paralisa a decisão. Além de não entender sobre os números da própria empresa, o Michael agora vai tomar uma decisão perigosa para o líder. Dá uma olhada nesse trecho. E aqui a gente vê a cena que o Michael conta para a equipe inteira que o Oscar tinha descoberto que a empresa tinha $4.300 sobrando, que eles vão gastar esse dinheiro esse dia. E aí o Michael divide isso com todo mundo e avisa que vai comprar uma nova copiadora. Só que uma parte do escritório não fica feliz com essa nova ideia. E quem mais vai aproveitar a parte da copiadora é o pessoal da contabilidade, o restante não. Só que a Pen, que é a secretária ali do escritório, a recepcionista do escritório, ela fala que precisa de novas cadeiras, que as cadeiras lá estão muito ruins, e aí começa a ter uma discussão no escritório do que a gente vai comprar aqui. A gente vai comprar as cadeiras, a gente vai comprar uma nova máquina copiadora. Estão vendo como eu tô relaxado? Eu gosto dessa cadeira. Então, ao invés de tomar uma decisão, o Michael faz uma votação e ele transfere a responsabilidade para o próprio time. Isso faz com que cada pessoa escolha o que vai ser melhor para si mesmo. É um incentivo pensado de maneira individual. Sem contar que quando você pune uma empresa que fica abaixo do orçamento, você acaba fazendo com que as pessoas queiram gastar o dinheiro em qualquer coisa. Assim, a verba que vai para o ano seguinte não é menor. E por que isso acontece? Porque o incentivo não acaba sendo fazer o melhor para o negócio. É gaste o dinheiro de qualquer jeito para a gente não ter uma verba menor no ano seguinte. Incentivos distorcidos criam comportamentos bizarros. Equipes que batem o orçamento no fim do ano só para não perder a verba. Vendedores que empurram vendas ruins só para bater sua meta. Times que escondem problemas para não afetar o seu bônus. Gestores que contratam ferramentas desnecessárias porque têm o orçamento. O Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, tem uma frase genial: me mostra o incentivo e eu te mostro o resultado. Se você quer entender por que sua empresa está tomando decisões ruins, dá uma olhada nos incentivos. O que você está premiando e o que você está punindo. Na Gratitude, por exemplo, a gente tinha uma bonificação agressiva. 25% do lucro era distribuído entre as pessoas da empresa. 10% quando tivesse lucro mensal e 15% no semestral. Parecia uma ótima ideia e no começo realmente foi. Só criou um problema. Pessoas em mesmas posições recebiam o mesmo valor, independente da performance individual. Um editor de vídeo que performou muito bem recebia o mesmo bônus que outro que performou mal. Isso não só desmotivava quem ia bem, como incentivava a mediocridade. O incentivo estava errado porque a gente estava premiando a presença e não a performance. Outro exemplo real, quando vendedores recebem comissão, só que não precisam devolver quando o cliente pede reembolso. O incentivo, no fim, é empurrar, mesmo que a venda não faça sentido. Afinal, o vendedor vai ganhar de qualquer jeito, mesmo que o cliente cancele depois. Mas quando o vendedor sabe que vai ter que devolver a comissão se o cliente pedir reembolso, o comportamento dele muda. Ele passa a vender melhor para quem realmente precisa e vai ficar. Se o incentivo está errado, a decisão vai sair errada, sempre. Então, sabendo desses 3 erros, o que fazer no dia a dia para que isso seja evitado?
São 3 coisas práticas. O primeiro deles é aprender a ler os números básicos. Você não precisa virar contador ou especialista em finanças, mas você precisa entender o que é um DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Ele mostra se você teve lucro ou prejuízo num certo período. Pode ser um mês, pode ser um semestre, pode ser um ano. Fluxo de caixa, ele mostra quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Seus principais gastos e quanto eles representam do seu faturamento líquido. Como que está seu resultado versus o projetado no ano. Então você tem que ter um orçamento do ano inteiro e ver comparativamente. Projetei que eu ia faturar 100 mil no primeiro mês, faturei 120, fomos bem. Projetei que eu ia faturar 100 mil, faturei 80 mil, estamos abaixo, precisamos recuperar. Se você não sabe ler isso, você está dirigindo sua empresa de olhos vendados. O segundo ponto é acompanhar seus números semanalmente. Delegar é essencial, só que você precisa acompanhar. Reserva pelo menos 30 minutos da sua semana para olhar o caixa atual, a previsão de entrada e saída e seus principais custos. Se alguma coisa parecer estranha, pergunte, entenda, não aceite, confia como resposta. O DRE eu analiso mensalmente, sempre comparando o que foi realizado versus o projetado. E o terceiro, desenhe incentivos que recompensem comportamento certo. Se você quer lucro, recompensa quando a empresa tem lucro, não só faturamento. Se você quer ter mais eficiência, recompensa corte de custos. Se você quer ter um crescimento sustentável, recompense as margens saudáveis e não crescimento a qualquer custo. Se você quer vendedores que vendam bem, mas que não empurrem qualquer venda, façam com que eles devolvam a comissão em caso de reembolso. Um exemplo atual da Kraft é que os colaboradores podem ganhar até 5 vezes o próprio salário no final do ano. Só que isso é avaliado da seguinte forma: os primeiros 50% é se a meta anual de faturamento da empresa foi batida. A outra metade dos 5 salários da performance individual e da meta da sua área. E você quer saber o que o Michael escolheu no final do episódio? Dá uma olhada no trecho que aparece aqui. E agora, o time inteiro tá lá na sala do Michael querendo saber o que ele vai fazer, como que ele vai tomar essa decisão. O Michael não quer se indispor com ninguém, ele quer ser visto como bonzinho por todo mundo. E ele fala que o time precisa decidir, que eles vão ter que decidir, que o Michael não vai tomar decisão, que eles vão chegar num consenso. E se eles não chegarem num consenso, ele vai devolver o dinheiro para a empresa. E aí o Michael vai para a cozinha e aparece ele tomando uma Coca Diet, colocando açúcar dentro da Coca Diet, primeiro que acontece isso, e ele fala que foi uma jogada de gênio, porque eles nunca vão conseguir chegar num consenso. Cada lado vai ficar pensando no que é melhor para si mesmo, e eles não vão chegar num consenso. Deu 2 segundos depois, aparece o pessoal e fala que eles chegaram num consenso, que eles vão pegar a cadeira, que é melhor do que nada. E o Michael se ferrou nessa. O que aprendemos com isso? Bom, graças a mim, a minha equipe está muito mais rápida em tomar decisões do que eu poderia imaginar. E talvez você cometa algum desses erros, e eu já cometi os 3. E não precisa se sentir mal. A maioria dos empreendedores aprende isso do jeito difícil. Foi exatamente assim que eu aprendi. Mas agora você já sabe, e saber é metade da solução. Você não precisa ser contador, mas precisa entender os números da sua empresa. Porque se você não entender, alguém vai decidir por você. E nem sempre essa pessoa vai decidir pensando no que é melhor para o negócio. Se você quer saber quais são os 5 erros de finanças que podem destruir o seu negócio, assiste o vídeo aqui ao lado. Se você quiser ter um conteúdo mais aprofundado, clica no link fixado nos comentários para participar de 2 dias inteiros, 14 e 15 de março, junto comigo no Zoom, para organizar a gestão do seu negócio digital do jeito certo. Te espero lá, um abraço e até o próximo vídeo.